Bom, Leonardo, a doutrina espírita vem nos ensinar e abordar sobre a reencarnação e a necessidade de reencarnar, mostrando que nós estamos passando por esse processo há muito tempo, né, que é necessário reencarnar para evoluir. Mas aí fica essa pergunta se a gente tem necessidade de reencarnar para evoluir, a gente evolui no plano espiritual, porque quando a gente estuda, por exemplo, o André Luiz, a gente vê experiências gratificantes no plano espiritual. Inclusive a gente percebe, desde o momento que o André Luiz saiu do umbral, até as experiências que ele teve relatadas nas obras, a gente percebe até esse ganho dele, né? Então, a gente percebe que é possível evoluir no plano espiritual. Então, levanta a questão, qual que é a diferença de evoluir no plano espiritual e evoluir encarnado, tendo em vista que a gente tem essa necessidade de reencarnar? Bom, evolui-se no mundo espiritual, né? Se a gente não evoluísse no mundo espiritual, seria uma coisa estranha. O espírito vive aqui e vive lá. E ele pode aprender aqui e pode aprender lá. Então evolui-se no mundo espiritual. Uma realidade um pouco diferente, em que o indivíduo percebe as coisas no atacado, não só no varejo, como a gente percebe aqui, porque a matéria obstrui a percepção do espírito. Então evolui-se lá, o espírito está trabalhando, está estudando, está desenvolvendo as suas atividades com mais lucidez até do que aqui. Então evolui-se no mundo espiritual também, né? Não faria sentido você ter um intervalo de encarnação enorme, sendo que você não está evoluindo. Então os espíritos que têm um intervalo grande estão estacionados espiritualmente. Faz sentido isso. O que a gente entende é que, para os níveis iniciais da evolução, a reencarnação tem um impacto maior no processo evolutivo. Então, é um curso. Você tem aulas práticas e aulas teóricas, digamos. Aí você fala assim, mas quais aulas são melhores? Depende, né? Você aprende nas aulas práticas e aprende nas aulas teóricas. Só para dar um exemplo bem grosseiro, não estou dizendo que aqui é a prática e lá é a teoria, não estou fazendo essa distinção tão drástica, mas são realidades diferentes, mas são dois tipos de aulas diferentes, dois tipos de experiências diferentes. Então evolui-se aqui, evolui-se lá. O que ocorre é que quando o espírito está menos adiantado, menos maduro, algumas imposições que a matéria nos coloca, algumas lutas que a matéria nos impõe, são muito decisivas, são muito determinantes, dão oportunidades ao espírito de empurrar o espírito para algumas experiências que ele precisa vivenciar. E que no mundo espiritual, não necessariamente ele se submeteria a determinados processos. Então, o mundo espiritual é muito positivo e muito enriquecedor para o espírito que já tem um nível de maturidade. O espírito que já tem uma certa disciplina, que já consegue estudar sem ninguém ficar mandando, que já consegue estudar sem ter uma prova para fazer, ele estuda mesmo sem ter uma prova, ele gosta de ler, ele gosta de estudar sozinho, ele tem uma consciência do dever. Aliás, tem espíritos que chegam num nível, né, até que você está comentando aí, que ele não tem mais a necessidade de reencarnar, porque ele já, talvez, né, a grosso modo, ele já consegue ter um avanço do lado de lá sem essa necessidade de vir para o corpo mais grosseiro, né? O que a gente aprende com Kardec é que a necessidade da reencarnação é realmente uma necessidade que se impõe no processo evolutivo. O espírito, pelo menos
até onde a gente alcança dentro da base de Kardec. O espírito que não tem mais necessidade de reencarnar, o espírito já está no nível de espírito perfeito. O que ocorre, e que Kardec explica, e muitas obras subsidiárias também desenvolvem essa ideia, é que quanto mais evoluído é o espírito, normalmente o intervalo entre encarnações tende a ser maior. Justamente porque a reencarnação não se torna tão determinante assim. Ela é determinante ainda, mas é menos do que para o espírito uma evolução mediana, uma evolução inicial. A necessidade de trabalhar, de conseguir ter um salário, conseguir ter o sustento, conseguir se manter, o corpo físico, as relações, o fato de você nascer numa família que tem as suas dificuldades, que tem o seu contexto, muitas vezes convivendo com pessoas difíceis, que tem um comportamento que não coaduna com a sua maneira de ser, e você tem uma necessidade de conviver, de tolerar, de aguentar, mesmo que você não goste. Às vezes é uma questão de sobrevivência que você não tem como fugir daquilo. Então, até como sobrevivência, você é obrigado a vivenciar determinadas experiências que você não se submeteria livremente, por escolha. Mas você é constrangido, você tem que lutar contra aquilo, você tenta viver bem, você tenta melhorar, você se rebela, você tem uma atitude agressiva, aí você sofre, aí você cria um problema para todo mundo, inclusive para você. Aí quando você começa a ter mais equilíbrio emocional, os problemas começam a diminuir. Então a reencarnação, ela traz uma série de experiências que são diferentes das experiências que a gente vivencia no mundo espiritual. E em mundos mais evoluídos também, a experiência de reencarnação é até mais sutil. Esses problemas que a gente vivencia, imagino que seja até mais sutil, né? As necessidades físicas, o trabalho é diferenciado, né? É só a gente comparar com a gente aqui na época dos primatas, né? Então, eu percebo também que talvez gradativamente, para perder a necessidade de reencarnar, ainda tem que passar por uns períodos de reencarnação mais leves, né, que devem acontecer em mundos mais evoluídos, dos outros níveis de evolução. O Livro dos Espíritos diz que a infância vai ficando mais curta, né? E por vários canais a gente percebe que o próprio esquecimento do passado começa a ser menos drástico, que a matéria também se torna menos grosseira. Então a gente consegue ter mais lembranças, né, rememorações a respeito do passado espiritual. Que é importante, o esquecimento é importante para haver uma renovação. No livro do André Luiz, Libertação, a Matilde esclarece, junto com o Gúbio, ela estava socorrendo um grupo grande de espíritos, e ela esclarece que muitos deles iriam para a reencarnação, seriam encaminhados para a reencarnação, mas que não era para eles buscarem a reencarnação só para buscarem o esquecimento, a esfera da neblina, a esfera do esquecimento, porque às vezes o espírito está tão traumatizado, fez maldade para tanta gente, recebeu maldade, fez tanta coisa horrorosa, que para ele esquecer disso e renovar e ter a chance de começar de novo é uma bênção, que muitas vezes nós não damos o valor. A gente, aqui na matéria, a gente só fica querendo lembrar de encarnações passadas, sem pensar no tanto que pode ser bom ter a chance de começar do zero. Porque os próprios problemas que nós tivemos na presente encarnação já nos incomodam muito. Imagina somar com os problemas do passado. Então o esquecimento dá uma chance de renovação para o espírito. E o espírito, quando ele não tem muita maturidade, isso dá uma paz, uma tranquilidade, uma força de vontade, uma predisposição a buscar o novo, a superar limitações, a atingir metas que antes ele não atingiu, a se renovar, a ser uma pessoa nova, ser algo diferente. Quando nós vamos nos tornando espíritos mais maduros, mais experientes, mais elevados, nós vamos olhar para o nosso passado com tranquilidade, e a partir do momento que a gente estiver quite com a lei, que a gente tiver dado muitas contribuições, inclusive para as pessoas que a gente prejudicou, quitando os nossos débitos para a própria consciência, para com esses irmãos que a gente possa ter prejudicado, o que vai acontecer?
a gente não vai ficar tão transtornado de olhar para esses problemas. E também não vamos ficar tão transtornados com aqueles que prejudicaram a gente. Mas isso é uma tarefa ainda a ser feita para a grande maioria de nós. Então, por isso que o esquecimento ainda ajuda para eu renovar horizontes, para eu aprender em áreas que eu ainda não aprendi. E às vezes eu sou colocado no ambiente, eu sou induzido a aprender em áreas que eu ainda não aprendi. Eu sou induzido a adquirir experiências que, se eu tivesse sido colocado no outro ambiente, eu, por comodismo, por tradicionalismo, não teria a iniciativa de procurar aquela experiência, aquele conteúdo, né? Então, eu acho que a reencarnação ela traz muita coisa. Agora, essa informação de que o intervalo vai aumentando, vai mostrando que quanto mais maturidade, nós conseguimos fazer muita coisa e também crescer no mundo espiritual.